noite, amigos. Eu Boa sou noite. Josemir Paixão. Boa noite a todos, eu sou Vânia Paixão. Essa noite nós vamos bater um papo com vocês a respeito do assunto razões para viver. E nós vamos iniciar primeiro com a página, com a prece, e depois a gente inicia a nossa conversa, o nosso bate-papo. Bom, a página é do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E Joana nos traz a seguinte reflexão. Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. A luz que cada um de nós tem, um sol interior, e que nós precisamos, usar o combustível do amor para alimentar essa luz, para irradiar essa luz, para iluminar o nosso caminho, sim, mas também para iluminar, ajudar, auxiliar os companheiros que convivem conosco. E acho que o maior combustível, o maior exemplo de combustível deu Jesus. Jesus nos ama, nos aceita e nos auxilia com o seu exemplo a fazer com que a nossa luz possa brilhar. Vamos então à nossa prece. Possamos neste momento nos conectar ao alto, nos conectar ao Pai, através do nosso modelo, do nosso exemplo, desse Espírito mais perfeito que passou pela Terra, nosso Mestre Jesus. É com Ele que vamos conversar agora. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui, com a certeza da Tua presença entre nós, com a certeza do Teu amor derramado sobre cada um de nós, para que possamos conversar, trocar informações, nos entender sobre pontos dos Teus ensinamentos, da Tua palavra de amor, que pretendes que cada um de nós se ame ao próximo, como amamos ao Pai. Que a Tua paz, que a Tua misericórdia possa nos envolver a cada um, possa envolver principalmente, Mestre amado, aqueles que se sentem sós, aqueles que se sentem em sofrimento, se sentem abandonados, mas que com certeza estão cobertos, protegidos pelo amor do Pai, observados de perto por Ti, pelos bons amigos da espiritualidade, que estão sempre a nos orientar, a nos fortalecer, a nos acarinhar. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. É muito bom estar aqui com vocês, falando com esses amigos do GEC e outros amigos que estão aqui entre nós. Nós vamos compartilhar uma apresentação com vocês para que a gente possa, a partir dela, tecer as nossas reflexões da noite. O assunto que nós vamos conversar é razões para viver, e que vem a ser, na verdade, o não ao suicídio. E aí a gente inicia com uma frase que diz o seguinte para todos nós, um recado, né? Em busca de Deus encontrei a mim mesmo, e em busca de mim encontrei o meu irmão. Essa frase, de certa forma, vai nortear muito da nossa conversa de hoje à noite, e a gente inicia, né,
falando, trazendo, está aí no nosso cartaz, nesse slide, a lembrança do CVV, Centro de Valorização da Vida, que de maneira muito criativa, muito inspirada, tem colocado um outro significado para a sigla CVV. Como vai você? Isso é um convite, é um chamamento, uma oferta de ouvido amigo, de ouvido fraterno, chamando aqueles que precisam, que têm a necessidade de conversar, a necessidade de desabafar, de se abrir, de sair daquele momento de desespero, daquele momento de solidão, daquele momento de desesperança, e que, se não conseguem um ouvido próximo, podem buscar no CVV, através do telefone gratuito, da ligação gratuita 188, mas também através do site cvv.org.br. Eles estão, durante todas as 24 horas do dia, aguardando para auxiliar aqueles que buscarem, aqueles que precisarem de um ouvido, de uma escuta fraterna, para que possa ser uma tábua de salvação em muitos casos, para evitar que algo de mais grave, algo de pior possa se suceder. A gente vai trazer alguns dados, né, algumas informações, e aí a gente começa aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem em todo o mundo por causa do suicídio. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens entre 15 e 29 anos. E aí a gente vem lembrando que hoje, a gente está no dia 30 de setembro, o último dia do mês de setembro, que é um mês dedicado à prevenção ao suicídio. Mas o que a gente não pode esquecer é que a grande importância que a gente precisa dar para esse assunto, que precisa ser falado, não é um assunto para ser silenciado. E é lógico que existe o como falar, de que maneira abordar, de que maneira colocar a temática do suicídio, mas ele precisa ser falado, precisa ser debatido durante todo o ano. A gente não pode escolher apenas o mês de setembro para se preocupar com esses casos. A preocupação, ela deve acompanhar a cada um de nós durante todo o ano, verificando, dando atenção aos nossos filhos, aos jovens, às crianças, aos idosos, durante todo o momento que a gente possa estar perto, durante todo o momento, tentando perceber sinais, tentando perceber pistas, situações que às vezes são gatilhos e que são também indicativos, são gritos estridentes de pedido de socorro. Existem algumas situações que podem desencadear necessidades de fuga, algumas situações que podem levar as pessoas a pensar em coisas, em soluções inadequadas para os seus problemas. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos, e vamos falar mais à frente, que as coisas não funcionam finalizando aqui. Então, a gente sabe que o bullying, cyberbullying, que é o bullying através dos canais e dos aplicativos de internet, os abusos, a depressão, a ansiedade, os distúrbios alimentares de todos os matizes, a falta de apoio social e familiar e as ideias materialistas, eles são impulsionadores de situações que podem levar as pessoas a pensarem no suicídio. É importante a gente compreender que, às vezes, as pessoas dão sinais e até falam, externam, né, a ideia, né, a ideação suicida, a vontade de abandonar a vida, de não estar mais aqui, de não suportar mais viver. E é importante a gente compreender que quem fala está realmente pedindo socorro. Algumas pessoas costumam dizer, se fala, não vai fazer. Quem faz, não precisa falar. Na realidade, não é assim. Se a pessoa está externando, né, colocando para fora a sua dor,
mostrando o quanto está difícil, é porque ela pode sim tentar. E muitas vezes, quando ela rompe esse limite numa tentativa, a prevenção precisa ser ainda maior, porque uma vez que você rompe o limite, que você abre essa porta, a possibilidade de uma nova tentativa é maior. E a questão das ideias materialistas, a gente pode pensar em relação ao querer ganhar dinheiro, realizar-se de alguma maneira, ter uma estabilidade financeira, isso tudo é muito importante, mas a gente não pode dar importância só a isso. Não é só isso que vale a pena na nossa vida. Agora, em relação às ideias materialistas, nós podemos até avançar um pouco mais. Se eu não tenho crença na imortalidade da alma, se eu acho que tudo acaba aqui, se eu não acredito que existe algo além desse momento que nós estamos vivendo na carne, né, no corpo físico, encarnados, e se eu estou passando por um momento de incrível dor, de angústia, de sofrimento, é muito fácil que eu possa pensar em abandonar a vida. Ao passo que, se eu acredito que existe algo além deste momento, aí se eu acredito que existe algo além dessa existência, então olha a importância do Espiritismo para nos mostrar que existe muito mais e que a gente precisa aproveitar ao máximo a atual existência e que as coisas que nós estamos passando, muitas estavam no nosso planejamento reencarnatório, mas mesmo aquelas que pelos nossos equívocos nós tenhamos acabando por arrecadar, por atrair, é importante que a gente entenda que existe um tempo para tudo. A gente sabe que nós não vamos ficar para sempre nessa dor, nesse sofrimento. E aí nós buscamos no Livro dos Espíritos uma pergunta muito importante que Kardec faz. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para que nós estamos aqui? Qual é o propósito de nós estarmos encarnados em um planeta? E olha a resposta que os espíritos nos trazem. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a gente já compreende que o objetivo de estarmos aqui é atingir a perfeição. Agora, é uma perfeição relativa, né? Já que perfeito realmente só Deus, mas nós compreendemos que para atingir essa perfeição, precisamos adquirir, arrecadar conhecimentos que nós ainda não conseguimos ao longo das várias existências, já que nós estamos buscando as orientações da doutrina espírita, que é uma doutrina reencarnacionista. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, nós vivemos num mundo, num planeta, onde o sofrimento passa pela porta de todo mundo, bate na porta de todo mundo. Todos nós, de alguma maneira, estamos passando por algum tipo de dificuldade. Alguns nós sabemos que estão passando por dificuldades maiores, de um sofrimento maior, de uma dor mais difícil, de uma expiação. Mas ainda assim, não existe injustiça. Existe sim misericórdia. Na realidade, tudo é bênção de Deus. Mesmo aquele momento de dor. Tudo é amor divino, agindo sobre nós, nas nossas vidas, para que nós possamos arrecadar algum aprendizado que ainda está nos faltando. A encarnação visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, nós estamos aqui para atingir a perfeição, para evoluir, para arrecadar o aprendizado necessário, o conhecimento que ainda nos falta, e nós precisamos auxiliar na obra da criação. Qual é o meu propósito? O que eu preciso fazer para que este mundo ascenda na escala dos mundos? Para que ele possa passar por esse momento de transição, que às vezes parece que não vai acabar, é difícil, mas que a gente sabe que tem um tempo para isso. Só que a questão da transição, da transformação, exige esforço de cada um, de cada habitante do planeta.
Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, nós progredimos, nós evoluímos e com isso o mundo também vai se modificando. Se o mundo hoje se apresenta em grande desequilíbrio, não é porque o mundo não funcionava, é porque os habitantes, nós que estamos aqui, estamos desequilibrados e acabamos por ocasionar todo esse desequilíbrio no planeta. E aí, Allan Kardec? Anotações e reflexões de Allan Kardec nessa pergunta, ele diz assim para a gente: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, confirmando, né, as afirmações da Vânia, tudo o que acontece, acontece com um fim. Há uma necessidade, a gente está matriculado numa escola, nessa escola chamada Planeta Terra, e tudo o que nos acontece, se não chegou ao termo que a gente imagina como sendo bom, feliz, com final feliz, é porque não chegou ao fim. Estamos nessa caminhada e a gente não pode desistir dela em momento algum. Tudo o que acontece, a gente vivencia atualmente um momento de isolamento social, um momento de pandemia, um momento de muitos cuidados, um momento em que a gente está reaprendendo a viver nesse planeta. Estamos aprendendo de uma outra maneira comportamentos que vão nos fazer viver nesse planeta. Os cuidados com a saúde, os cuidados com a higienização de alimentos, de roupas, do próprio corpo. Isso é escola, isso é aprendizado. Imaginem que a gente esteja naquele ônibus muito cheio, e está difícil. Aquele ônibus que você levanta um pé e não consegue pisar de novo porque o local foi ocupado. E, de repente, o motorista dá aquele breque, aquele freio forte. Vai todo mundo lá na frente, todo mundo volta, todo mundo se arruma, todo mundo consegue encaixar seu pezinho no chão de novo. Aquele freio de arrumação é um pouquinho do que a gente está passando agora. Pessoal, para um pouquinho, olha em volta, reflete, vê se tudo que está sendo feito, todas as ações, todas as suas atitudes estão corretas. A gente está passando por um momento que a gente está precisando estar dentro de casa, estar mais tempo dentro de nós mesmos, perto de nós mesmos, perto daquelas pessoas que convivem com a gente. Nós passamos um período anterior em que, quando a gente tinha um problema, a gente se afastava desse problema no momento que ia para o trabalho, no momento que ia para a faculdade, para a casa espírita, para o templo religioso, Estou em casa, o problema está na minha cabeça, o problema está... Bom, agora eu vou sair que eu vou trabalhar. Agora não. Agora a gente não está saindo. O problema continua do nosso lado. Não, gente, olha só. O problema não sou eu, não. Não, o problema não é ela. O problema está dentro de nós. E a gente precisa tentar conhecer esse problema, entender esse problema, para poder buscar soluções. Isso se assemelha, já que a gente, para poder buscar esse problema, buscar essas soluções, a gente precisa também se conhecer. Isso se assemelha a um mergulho. Quando a gente busca se conhecer, a gente faz um mergulho dentro de si mesmo. Só que para esse mergulho, a gente sempre precisa de fôlego. Quando a gente mergulha no mar, quando a gente faz um mergulho na água, a gente precisa de fôlego. Se a gente faz um mergulho com fôlego suficiente para descer um pouco, verificar como estão as coisas, conhecer, tomar pé dali e volta com fôlego, a gente volta bem desse mergulho. Conseguiu conhecer um pouquinho, pesquisar um pouquinho e volta bem. Como no mergulho de verdade no mar ou nas águas, a gente precisa de treinamento. Então, esse autoconhecimento
exige também um treinamento, uma continuidade, uma repetição. Isso vai fazer com que a gente, aos poucos, consiga mergulhar mais fundo, consiga mergulhar por mais tempo, mas vai fazer também com que a gente volte com fôlego suficiente à superfície. A gente não pode tentar fazer um mergulho profundo demais, sem treinamento, sem fôlego. E aí a gente trouxe como proposta uma música para vocês, um compositor chamado Vanderly. Esse compositor, eu nem sei se tinha uma religião, se era espírita, mas a música, ela toca em algumas coisas, ela mexe com a nossa emoção, mexe com a nossa alma. E eu acho que tem muito a ver com esse sentimento de não pertencimento, de não ter vínculo, de não adequação que talvez algumas pessoas, quando pensam em abandonar a vida, passem, né, por essas situações. Então, eu acho que a gente precisa mergulhar, né, nessa música, nessa emoção, analisar, refletir. A proposta seria essa, a gente está trazendo a música, mas sempre tentando um resgate, um fôlego, para que a gente possa mostrar o quanto é importante viver a beleza da vida, quantas razões nós temos para continuar aqui nessa jornada, nessa caminhada. Então, vamos ouvir a música? Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode
Bom, aqui a gente tem a letra da música, mas a gente vai buscar interpretar cada pedacinho, né? É uma interpretação nossa, baseada na doutrina espírita, mas caso vocês queiram, lá tem aí o site para vocês buscarem de novo. Bom, sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. O quanto todos nós precisamos do acolhimento, né? do abraço, né? De alguém que possa nos acolher sem julgar, né? A gente precisa desse vínculo, e muitas pessoas nesse período, né, ainda de isolamento, né, de pandemia, queixam-se da falta de estar em contato com outras pessoas. Muitas pessoas estão na sua vida, no seu trabalho, mas existem aqueles que estão em suas casas e sentem, são muitos meses, né, sentem essa dificuldade de relacionar-se só pelas videoconferências, só pelo telefone, para mostrar o quanto nós precisamos da presença do outro. E o quanto a nossa família pode nos auxiliar, né, o quanto as relações familiares podem ser terapêuticas, mas muitas vezes isso não acontece dessa maneira. Muitas relações familiares conflituosas, e nós, quando buscamos a doutrina para nos auxiliar, nós percebemos que nós não estamos naquela família por um acaso, que o planejamento coloca aqueles que precisam estar juntos numa espécie de resgate, de construção de uma relação que se perdeu. Então, a construção, né, de confiança que a gente precisa estabelecer de novo, os laços de amor, de respeito. E aí é importante a gente lembrar o que Jesus nos disse, né? A importância de nós nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Só que, às vezes, muitas tentativas já aconteceram e a pessoa já não tem mais esperança, não consegue mais perceber e não encontra em casa esse vínculo, esse afeto, esse acolhimento. Então, a gente precisa estar buscando de uma outra maneira, né? Até mesmo buscando o atendimento, né, de uma casa espírita, de um templo religioso, que possa estar fazendo, né, esse acolhimento, esse amparo fraterno, essa escuta fraterna. Quando isso não é o suficiente, existem outras formas de nós estarmos buscando apoio, ajuda profissional, que é muito necessária também. Então, a gente precisa, para estar em família, construindo de novo a confiança que se perdeu no tempo, em outras existências, ou mesmo nessa existência, a gente precisa trabalhar perdão e auto-perdão. Nós precisamos nos perdoar. É um perdão mútuo para que a gente possa seguir, continuando. Então, todos precisam ter alguém que lhe ampare, né? Que lhe acolha. E aí a gente segue na letra. Que me oferecesse um colo ou um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes. Meus amigos são amigos de ninguém. E aí a gente começa a pensar na questão da empatia. Não é? A gente fala muito dessa palavra, a gente ouve falar muito da palavra empatia, mas a gente quer que as pessoas sejam empáticas conosco, que se coloquem no nosso lugar para compreender aquela dificuldade pela qual estamos passando, para compreender os nossos momentos de aflição, os nossos momentos de dificuldade. Mas a empatia, ela é uma via de mão dupla. Ela precisa, não que seja dar em troca, mas a gente precisa também exercitar a empatia com o outro. A gente precisa compreender que o outro nem sempre está conseguindo compreender ou entender ou visualizar as nossas dificuldades.
E aí a gente está querendo o quê? Que a gente entenda as dificuldades do outro. Às vezes a gente está num ambiente familiar, isolado num canto, ou num ambiente de trabalho isolado, silencioso, gritando por dentro, me olha, me ajuda, estou precisando de ajuda, eu estou aqui sozinho, será que você não está vendo? Mas o outro realmente, às vezes, não consegue. Às vezes a gente está se sentindo como se fosse um farol vermelho, chamando a atenção, brilhando, mas as pessoas não estão percebendo que as pessoas também têm as suas dificuldades, têm os seus problemas, têm as suas ocupações, as suas tensões, e às vezes não conseguem enxergar ao seu lado ou à sua frente que um amigo, que um parente, que um filho, uma filha estão em dificuldade. É importante que essa relação familiar, profissional, de amizade, ela consiga enxergar sinais, como a gente falou lá no início. Quando diz ali que meus amigos são amigos de ninguém, a gente acha às vezes que, mas eu tenho não sei quantos amigos lá no Facebook, no Instagram eu tenho não sei quantos seguidores, mas com quantos a gente pode contar de verdade? A quantos a gente pode ligar a qualquer hora e falar, olha, preciso conversar, preciso desabafar. E sabe aquela conversa que às vezes alguém nos procura, né? E às vezes alguns de nós dizem, nossa, eu sou imã, eu estou na fila do banco, alguém vem lá conversar comigo, eu estou na fila do mercado, alguém vem conversar comigo. E a gente ouve, às vezes não dá uma palavra, seja para um conhecido ou para um desconhecido, e no final daquela conversa, daquele bate-papo, daquele desabafo, né? Não é nem um bate-papo, mas daquele desabafo, daquele monólogo, a pessoa fala assim, olha, muito obrigado, você me ajudou muito. Porque ela precisava de um ouvido. Então, do mesmo modo como a gente às vezes procura, a gente precisa estar atento, porque às vezes seremos nós esse ouvido que vai atender aquele que está ao nosso lado. E aí a gente sabe que todos têm passado por suas dificuldades, né? E aí eu lembrei de um poema de um poeta místico espanhol, João de la Cruz, que falava sobre uma... Parece que o computador caiu. Falava sobre uma espécie de caminhada para a iluminação. E o poema Noite Escura da Alma citava isso. Joana também vem trazendo isso. E nós precisamos, né, viver a tristeza, porque não tem como viver alegre o tempo todo num mundo que está doente. Nosso mundo está adoecido pelo desequilíbrio de quem vive nesse mundo. Então, a tristeza vai chegar, há de chegar para todo mundo, assim como a gente vai ter momentos de alegria, nós passamos por situações de medo, de raiva. As emoções são importantes e a gente precisa conviver, direcioná-las, educá-las, equilibrá-las. Então, a noite escura da alma é oportunidade, porque muitas vezes a dor chega, a tristeza chega, a gente vai vivenciar, mas ela tem um tempo. Se passa do tempo, aí já é algo que pode ser patológico. E aí eu trouxe para vocês o livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, e um capítulo muito interessante que fala da noite escura da alma. Eu queria ler um trecho que fala de Jesus. Jesus, muitas vezes, atravessou a noite escura da alma, em perfeita identificação com Deus, a fim de espalhar a claridade sublime do seu amor entre aqueles que o recusavam. Olha só. O amor de Jesus envolvendo a todos, até aqueles que não o aceitavam, que não permitiam o acesso. Em momento algum deixou-se desanimar ou sucumbir, mesmo quando as sombras poderosas povoaram a sua noite de amargura e de solidão, legando-nos o exemplo de que, por mais terríveis sejam as trevas, sempre surge a luz, que as dilui em ósculos, beijos contínuos de claridade. Atravessando a tua noite escura da alma, ora e confia, trabalha e persevera, porque após a densidade da meia-noite começa o amanhecer, mesmo sem que notes as luzes que em breve dominarão o dia.
Então, após toda a noite escura, há um sol a iluminar esse novo dia. Para todos, sol nascendo para todos. E aí eu vou trazer de volta a página que nós usamos na abertura, porque ela traz exatamente isso que a Vânia acabou de falar, né? Há um sol brilhando dentro de ti, é a presença do Cristo no teu coração. No outro trecho, ele diz aqui: permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora em jorros abundantes. Então, a gente tem a luz dentro de nós, a gente tem o combustível do amor dentro de nós, a gente tem a Deus dentro de nós. Basta que a gente permita que Ele se mostre, que Ele se abra, que a gente projete essa luz do amor para nós e para iluminar aqueles que estão à nossa volta. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Então, mostra muito bem o quanto a gente, às vezes, se decepciona, né, com o que a gente vê acontecer no mundo. Mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós temos um comandante, né, regendo tudo isso aí. Nós temos um comandante levando esses barcos. Nós não estamos à deriva. Então, quando a gente fala de morar no interior do meu interior, nós já percebemos a necessidade. José me falou do mergulho que a gente precisa fazer, da viagem que a gente precisa fazer para dentro de si, e que a gente precisa ter fôlego, mas que a gente também precisa observar, né, uma regra do mergulho, que é de não fazer esse mergulho sozinho. Nós precisamos ter alguém para nos auxiliar nessa busca por si, por se conhecer. E aí, nessa busca, a gente pode encontrar algumas coisas que não são as mais agradáveis, a nossa sombra. Só que a gente também tem a oportunidade de descobrir potencialidades, capacidades. Nós vamos aceitando as nossas limitações e aí a gente para de ficar naquela cobrança, né, do que eu quero ser, de repente nos comparando a outras pessoas, mas a gente começa a observar o que eu posso ser, o que eu tenho de autêntico, de belo, de bom, e que eu posso estar utilizando para ajudar nessa obra da criação que nós comentamos, né, num dos nossos objetivos da encarnação. E ninguém pode morar no interior, a gente não pode entrar em si e ficar. A gente precisa voltar, a gente precisa se relacionar, a gente não deve se isolar, porque isso vai trazer doença. Então, o mundo oferece muitas coisas desagradáveis, deslealdade, injúria, violência, mas também oferece muita coisa boa. Todos nós estamos num caminho rumo à perfeição. Todos nós buscamos o amor e a gente precisa de autoaceitação e autoamor. E aí, voltando nessa questão da necessidade de se olhar, de aceitar suas limitações, descobrir potencialidades adormecidas, a gente está no momento para isso, não é? Quantas pessoas voltaram a ler, coisa que a vida não estava mais deixando fazer? Quantas pessoas voltaram a escrever? Quantas pessoas buscaram entender e tiveram necessidade até daqueles aparelhinhos que a gente não tira da mão, né? O celular, o computador. Foi um momento de aprendizado, um momento de descobrir potencialidades. Até para aqueles que diziam, eu não sei mexer no celular, não sei mexer no computador, eu não me acerto com isso, eu nunca vou mexer. Esquecendo-se que quando você mexe na televisão, na geladeira, no micro-ondas, a gente está mexendo em computador. Esquecendo-se quando a gente faz hoje em dia quase que qualquer coisa, a gente está mexendo num computador. Os nossos relógios hoje em dia, quem tem relógio digital, não vou nem dizer o celular, mas ele reproduz hoje mais operações do que há 50, 70 anos atrás, um computador que ocupasse um prédio conseguia fazer. Então, isso aconteceu, essas mudanças,
esses progressos, essa melhoria de tecnologia, esses avanços todos, porque os homens foram buscando, o homem que eu digo, a humanidade, né? Foi buscando desenvolver as suas potencialidades. Mas só porque deu vontade? Não, a partir de problemas, a partir das necessidades que foram surgindo, a partir das dificuldades que foram aparecendo. Aquela história que às vezes eu falo, que a gente devia transformar, mudar a palavrinha, né? Eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma oportunidade. Porque se hoje em dia a gente tem essa tecnologia a nosso favor, a favor aqui da divulgação da doutrina espírita, a favor da divulgação de ideias, da moral do Cristo, é porque a necessidade surgiu e se buscou melhorar, aperfeiçoar cada coisa nesse sentido. Isso é o que acontece com cada um de nós também, quando a gente se aperfeiçoa e avança, avançando de mãos dadas, levando o mundo ao progresso. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar onde Deus possa me ouvir. E onde Deus pode me ouvir? Será que a gente já parou para pensar? Será que a gente já está lembrado, porque isso já foi falado hoje, que Deus está dentro de nós, não está longe. A gente acha, às vezes, nossa, Deus está tão distante. Jesus, o modelo mais perfeito que passou pela Terra, modelo de perfeição que passou pela Terra, está tão longe de mim? Não, não está. Ele está muito perto. Está perto de nós, querendo apenas que a gente abra, como na figura que apareceu um pouco atrás, que a gente abra o coração, que a gente permita que ele se conecte, que a gente se conecte com ele, porque ele está tentando essa conexão faz tempo. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E a gente tem ferramentas para isso. A gente tem ferramentas para poder acessar esse reino, para poder acessar Jesus, para poder acessar a espiritualidade superior, para poder acessar paz. A maior dessas ferramentas é a prece. Mas aí a gente pode pensar, mas eu estou com a cabeça tão embaralhada, está tão difícil, que eu nesse momento não consigo ajustar meu pensamento para fazer uma prece. Aí a gente pensa assim, então vamos fazer aquela prece que a gente aprendeu há muito tempo, vamos fazer o Pai Nosso, uma Ave Maria, uma prece que a gente já tem decorada, quase automática. Mas às vezes o nosso coração está daquele jeito que nem essa prece a gente consegue avançar de modo ordenado. A gente começa o Pai Nosso e entra na Ave Maria e mistura e não consegue completar. Aí a gente pensa, então, de que maneira fazer. A gente pode pensar numa música. Pode ser uma música espírita? Nossa, pode. Pode ser uma música evangélica? Pode. Pode ser uma música popular brasileira? Pode. Precisa ser uma canção que ajude a gente a se reencontrar, que ajude a gente a se reequilibrar, que ajude a gente a acalmar o coração. Porque depois que a gente consegue acalmar o coração, e aquela música às vezes vai ficar o dia inteiro na nossa cabeça, né? Nossa, eu não consigo parar de pensar nessa música, mas a gente está parando de pensar no problema. A gente está parando de pensar, de alimentar aquelas ideias que não deveria estar alimentando. Aí a gente consegue, talvez, fazer um Pai Nosso. Talvez a gente consiga fazer a Ave Maria até o final. E aí talvez a gente consiga entrar no nosso quarto interior, buscar Deus e bater aquele papo com Ele, com esse amigão que está lá esperando há tanto tempo para que a gente volte, para que a gente converse. Porque tudo isso é a ação do nosso pensamento, a força da nossa vontade. E às vezes, nesse momento, né, que a gente consegue direcionar melhor o pensamento, seja através da música, seja através da prece, a gente consiga pedir ajuda. Porque antes talvez nem conseguisse, né, pedir ajuda. Minha dor, eu não consigo compreender. Eu quero algo para beber, me deixe aqui, pode sair. Então, José me falou, né, da vontade, do pensamento, né, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele aponta as potências da alma. A dor também é uma potência da alma. Ela pode nos despertar, ela pode, de repente, nos frear em algumas situações,
Mas é muito difícil passar pela dor. A gente não pode menosprezar a dor do outro, que é algo muito pessoal, a maneira como cada um sente a dor. Às vezes a gente acha que o problema que o outro tem, a dificuldade que ele está passando é uma coisa mínima, e a gente está desrespeitando esse companheiro. Mas eu acho interessante trazer a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, Bem e Mal Sofrer, onde eu destaquei um trecho que eu gosto bastante, que diz assim: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, a gente precisa dessa base. E aí a gente pensa, poxa, Deus vai recusar consolações só porque a gente está desanimado, eu já estou desanimado. Na realidade, é porque a gente perde o canal, a gente perde a oportunidade dessa ligação, a conexão com Deus. Então, quando a gente se enche de ânimo, a gente se esforça na nossa vontade, busca todos os auxílios que são possíveis, a gente vai começar a tentar mudar essa situação. Não existem injustiçados. Deus é misericordioso e tudo é benção de Deus. Tudo é transitório. O que a gente precisa é desenvolver essa ciência da paz, essa paciência que é o que nos falta. E aí um trecho da música é bem interessante quando ele diz: eu quero algo para beber, me deixe aqui, pode sair. Nessa tentativa, que não cabe aqui, a crítica, quem utiliza, né, a bebida, o que nós estamos colocando na interpretação é que nada externo vai resolver o que é de ordem espiritual. Esse vazio, essa noção de não pertencimento, de não adequação, precisa de ajuda, precisa de um trabalho, precisa de uma ajuda profissional. E não vai ser anestesiando. Pode ser que naquele momento funcione, pode ser que funcione por algum tempo, mas eu preciso avaliar o que está provocando isso. Então, as drogas, outros fatores, não só as drogas, não vão suprir o que é de ordem espiritual. Então, as nossas dores, os equívocos que nós cometemos nessa existência, nas outras existências, a gente pode ter um remédio. E aí, trazendo mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 7, vou ler um trechinho, que diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, Jesus vem trazendo para a gente o remédio, que é o amor. E lógico que quando a gente vai buscar um tratamento, até mesmo na casa espírita, isso é muito válido. É importante, porque a doença ela tem múltiplos fatores. Então, a abordagem para esse tratamento também precisa existir de uma forma ampla. O conceito de saúde é algo muito relativo. Se a gente for avaliar com critério, ninguém no mundo é saudável totalmente. E esse tratamento precisa ter uma abordagem ampla. E, mais uma vez, nós vamos dizer, ajuda profissional. Psiquiatra, se necessário, com a utilização da medicação. A gente não pode ter preconceito em relação a isso. Um profissional adequadamente vai indicar o que é necessário para aquele momento. E, lógico, a terapia, um psicólogo, vai estar também auxiliando no tratamento. É importantíssimo a gente frisar muito isso. A gente não vai resolver uma situação como a ideia do suicídio apenas com paliativos. Às vezes é, em grande parte, necessário essa busca. E quando a gente pensa, né, em cuidar de si e cuidar do outro, que é algo que a gente vai usar como mais uma das ferramentas para que a gente consiga estar bem,
a gente pensa que para cuidar do outro, a gente precisa estar bem também. Né? A gente foi buscar essa imagem linda dos dois meninos que parecem irmãos, o mais velho cuidando do mais novo, e a gente percebe nos olhares, percebe na fisionomia a alegria dos dois. E quando a gente precisa cuidar do outro e precisa estar bem para isso, a gente entende que, até pela ciência, né, que quando a gente faz o bem, o nosso organismo reage melhor a muitas situações, com produção de substâncias que vão nos trazer benefícios. Quando a gente cuida do outro, a gente consegue, de certa forma, esquecer a nossa dor. Quando a gente cuida do outro, quando a gente transmite amor, quando a gente se dedica a olhar, a entender, a tentar diminuir o sofrimento do outro, a nossa dor fica esquecida, meio que adormece. Em alguns momentos a gente para de sentir essa dor. E com a continuidade desse amor dedicado ao próximo, desse amor dedicado ao outro, a nossa dor, a gente com o tempo vai vendo que ela não era tão importante assim, que talvez ela nem fosse tão grande assim. E a gente vai percebendo que amar, que se dedicar, que amar ao próximo, vai nos trazer um entendimento, né, de um retorno de amor tão grande, não que a gente vá amar, vai se dedicar esperando o retorno, mas esse amor volta, e volta em grande quantidade, nos deixando bem, nos deixando melhores, fazendo com que a gente cada vez queira ajudar mais, cada vez queira amar mais. E é tão bom quando a gente percebe que o pouco que a gente, às vezes, se dedica ao outro significa tanto. Então, que a gente possa compreender a dor do outro, aceitar as nossas limitações, aceitar as nossas dores, mas buscar, como a Vânia disse, ajuda. Ajuda dentro de casa, lembrando que, às vezes, aquele nosso grito interior está tão interior que o outro não vê. Então, a gente precisa falar, olha, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, preciso ser auxiliado. E esse auxílio pode vir de um templo religioso, através de um atendimento fraterno, através de uma conversa fraterna, através da busca de ajuda lá no CVV, no Centro de Valorização da Vida, mas também através da ajuda profissional com o psicólogo, com o psiquiatra, e através também da terapia do amor, da prática do bem ao próximo. A gente tem uma música que a gente vai colocar para finalizar essa nossa fala, e aí não vou comentar a música, vou deixar que a Vânia comente ao final. A música é Água da Vida, de Marcelo Manga. Tem certos dias na vida da gente em que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente, alguma coisa acontece e tudo aquilo que era importante fica pra trás e desaparece. A alma humana é tão quieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre
E aí a gente percebe, né, o quanto auxiliar, né, buscar ajudar o outro, cuidar do outro, pode também matar a nossa sede, preencher aquele vazio. E Jesus nos orientou a isso. Nós precisávamos nos amar, amar uns aos outros, né, como Ele nos amou. E encerrando, né, as nossas reflexões dessa noite, vamos pedir a presença de Jesus. Que Jesus possa nos envolver nesse momento, auxiliando-nos a um maior discernimento, a buscar a luz que existe dentro de nós, para que essa luz possa nos trazer alívio, consolo, para que a presença amiga de Jesus possa trazer alento, possa nos fazer sentirmos como crianças, aquelas crianças que vimos na figura, sorrindo debaixo da chuva e percebendo o imenso amor divino a nos envolver. Esse Pai de infinita misericórdia, que nos aceita, que nos ama e que quer que nós deixemos brilhar a nossa luz. Ampara, Senhor, a cada irmão em sofrimento, a cada irmão que neste momento pensa em abandonar a vida, que eles possam ser envolvidos, possam ser auxiliados, amparados, Senhor, para demovê-los dessas ideias. E a todos os irmãos que por um motivo qualquer tenham recorrido a esta atitude, que eles também possam ser auxiliados, Senhor. Ampara-nos. Maria Santíssima, possa envolvê-los, possa nos envolver, nos amparar e colocar sob o seu manto de amor. Ampara-nos, Senhor. Proteja-nos. Revigora o nosso ânimo. Renova a nossa esperança, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus.